testamento do meu marido, há uma carta para a sua amante. Eu e meu marido estávamos casados há 16 anos. Não tínhamos o melhor casamento. Eu trabalhava no turno do dia, enquanto ele trabalhava no turno da noite, como segurança em uma boate. Ele me traiu 2 vezes, mas sempre o perdoei, porque, em ambos os casos, era um encontro único, e quando descobri, fuçando em seu telefone, as mensagens tinham parado semanas antes. Ele tinha o hábito de não apagar nenhum chat. Eu não estava muito ativa no último ano do nosso casamento, porque queria ter filhos, mas ele não queria, alegando que ainda queria viver sem filhos e se divertir sem as responsabilidades que vêm com uma criança. Após os meus 39 anos, meu médico confirmou que eu não poderia mais ter filhos, então eu fiquei deprimida e reduzi nossa vida íntima para uma vez a cada 2 meses. Há 4 anos, ele me traiu pela 3ª vez, mas desta vez foi diferente. Ele conheceu uma garota muito mais jovem do que ele. Ela tinha quase 19 na época e ele tinha 38, que vou chamar de Lana, um nome falso. Eles estiveram juntos por 1 ano, quando Lana percebeu que ele estava mentindo e que o número do qual ele constantemente recebia chamadas não era, na verdade, de sua irmã, como ele dizia, mas era o meu número, o número da esposa dele. Então, ela memorizou meu número e um dia me ligou e me contou o que estava acontecendo entre eles dois. Nós também nos encontramos uma semana depois e ela me mostrou todas as mensagens como prova, afirmando que ela não sabia que ele era casado e que ela cortou imediatamente o contato com ele. Aquelas mensagens foram particularmente dolorosas de ler, porque, ao contrário das outras 2 mulheres, este caso não era apenas físico, mas também emocional. Ele vivia dizendo a ela o quanto a amava, que tinha um anel para ela, e o mais devastador, aparentemente ele tentou várias vezes engravidá-la, mas ela não queria ser mãe, aos 19 anos. Depois de confrontar meu marido com todas as provas, ele caiu em prantos e admitiu o caso, mas, ao contrário das outras 2 vezes, em que chorou e implorou, desta vez ele parecia bem menos arrependido. Eu disse a ele que estava disposta a perdoá-lo novamente, mas desta vez, tínhamos que fazer terapia de casal. 2 dias depois, ele de repente olhou para mim e disse que me amava, mas amava mais a ela e queria se separar e tentar recuperá-lo, já que ela havia cortado o contato com ele. Nesse ponto, eu não aguentei mais e comecei a dizer muitas coisas ruins para ele, chorando e gritando, incrédula, me perguntando como pude desperdiçar todos esses anos e dizendo a ele que deveria tê-lo deixado na primeira vez que descobri a traição. Furiosa como eu estava, liguei para minha família que mora em outro país e contei tudo a eles. A notícia se espalhou rapidamente e no dia seguinte, ele recebeu uma ligação da avó dele, o que o fez voltar à razão. Ele se abriu, pediu desculpas e concordou em fazer terapia de casal. O ano seguinte pareceu correr melhor, especialmente nossa vida íntima. No entanto, eu ainda podia sentir que ele não estava totalmente feliz, mesmo que ele me dissesse o contrário. Há 1 ano e meio, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal. Não vou entrar em todos os detalhes, mas este tem sido o pior ano da minha vida. Ele nos deixou há 1 mês e estou arrasada. Houve uma reunião com o notário e sua família para discutir o testamento dele. Ele me deixou a mim e às irmãs tudo. Em seguida, meu advogado retirou uma carta intitulada Para o amor da minha vida. Então pedi ao notário que me entregasse, já que eu adivinhava que era destinada a mim. No entanto, o advogado me disse que a carta era destinada a Lana. Meu coração afundou. Eu saí da sala e fui ao banheiro chorar como um bebê. Após 10 minutos, me recompus e retornei à sala. Pedi ao advogado que me entregasse a carta para que eu pudesse ligar para ela e entregá-la pessoalmente, mas meu marido havia solicitado especificamente ao advogado que organizasse uma reunião com Lana para garantir que ela recebesse a carta, pois ele tinha certeza de que se eu fosse a pessoa a contatá-la e entregar a carta, ela nunca a receberia, e ele estava certo. O advogado conseguiu entrar em contato com ela, e eles vão se encontrar. Não sei o que fazer. Gostaria de estar presente, mas ao mesmo tempo, sei que seja qual for o conteúdo daquela carta, me machucará profundamente, e agora já estou devastada. Meus pais mimados me expulsaram de casa quando eu era criança, e agora exigem que eu entregue a herança do meu avô para eles. Nasci quando minha mãe e meu pai tinham apenas 17 anos.
Isso forçou meus pais a abandonar o ensino médio para que pudessem encontrar trabalho imediatamente. Meu pai, especialmente, não gostou disso porque sonhava em jogar futebol na faculdade. Em vez disso, teve que trabalhar em um posto de gasolina. Ele disse na minha cara muitas vezes que eu arruinei o sonho dele. Minha mãe quase não me criou porque ela também tinha que trabalhar muito. Eles tinham uma babá que me observava a maior parte do tempo. Ela não era tão ruim, ela me deu mais atenção do que meus pais. Meu pai acabou conseguindo um emprego melhor como gerente devido à sua experiência em administrar o posto de gasolina, logo depois que minha mãe engravidou da minha irmã. Eu tinha 6 anos quando ela nasceu. Não me mostraram exatamente muito amor antes disso, mas uma vez que minha irmã apareceu, ficou bastante óbvio até para mim mesmo de 6 anos que eu era indesejado. Os únicos que pareciam se importar eram meus avós paternos e, de certa forma, minha babá. E eu via eles como meus verdadeiros pais, já que eram os únicos a realmente me amarem. Morávamos em um apartamento de 2 quartos. E quando minha irmã ficou mais velha, passei de eu dividindo o quarto com ela, para eu ser expulso do quarto por completo. Eu dormi no sofá por 2 anos, e eu quase não tinha nada em meu nome além de roupas, material escolar e um velho videogame. Quando eu tinha 10 anos, meus pais decidiram que iriam se mudar, mas essa mudança não me incluiu. Acabei ficando bem com isso, pois meus avós concordaram em me acolher. Minha vida melhorou instantaneamente. Voltei a ter meu próprio quarto, e meus avós me presentearam com um videogame novinho em folha em 1996. Naquele Natal, ganhei um piano também, e havia alguns outros garotos da minha idade na vizinhança com quem eu costumava sair. Andávamos de bicicleta, jogávamos videogame, construímos cabanas e nos sujamos brincando no riacho. Você sabe, coisas que uma criança normal gostaria. Eu finalmente estava feliz. Com o passar do tempo, cresci e acabei me mudando. Mas depois voltei para ajudar na casa dos meus avós, pois eles estavam envelhecendo e vivendo de suas economias na aposentadoria. O problema é que, cerca de 5 anos atrás, minha avó partiu repentinamente, e meu avô ficou com o coração partido. Ele também foi cerca de 1 ano e meio depois. Praticamente tudo o que eles possuíam foi deixado de herança para mim. Suas economias, sua casa, seus veículos, suas coisas, tudo. A casa estava paga há muito tempo, e o vovô sabia como mantê-lo em dia. Na verdade, depois que a vovó partiu, ele investiu pesado na reforma da casa. Ele mandou consertar o telhado, a casa foi repintada por nós por dentro e por fora, e consertamos um monte de coisinhas. O vizinho do vovô, Jorge, até veio ajudar a refazer o encanamento. Certa manhã, eu estava preparando o café da manhã e meu avô não desceu do quarto dele, e eu sabia que isso era estranho porque você não poderia manter aquele homem longe de seu bacon. Então fui ver como ele estava, e ele não estava se movendo. Liguei para a emergência e os paramédicos vieram, apenas para me dizer que ele partiu durante o sono. Meus pais fizeram do funeral do vovô um show de horrores. Eles não se deram ao trabalho de aparecer na casa da vovó quando ela partiu, e no funeral do vovô eles não pareciam sofrer nada. Minha irmã também apareceu usando um vestido de grife de cores vivas, o que não me deixou feliz. Percebi meus pais sussurrando repetidamente um para o outro e olhando para mim sempre que eu olhava para eles. Eu descobri na leitura do testamento que meus pais haviam sido deserdados há muito tempo pelo modo que me trataram na infância, e eles acharam extremamente injusto eu ter conseguido tudo. Eles ameaçaram me processar para contestar o testamento, e recebi repetidas ligações e mensagens de meu pai, mãe e irmã me dizendo que eu precisava fazer a coisa certa e dar ao meu pai o que deveria ser dele, mas é lógico, eu não daria nem mesmo um centavo para o tipo de pessoas que eles são. Meus pais acabaram me levando ao tribunal para contestar o testamento, mas o juiz decidiu a meu favor depois de ver o testamento e nos ouvir. Portanto, não foi uma longa batalha legal. O juiz até olhou para meus pais com absoluto desgosto depois de ver o testamento e ouvir sobre os maus tratos da minha infância. Ele chamou meu pai de péssimo pai, e que meus avós estavam certos em deserdá-lo. Meu pai apenas abaixou a cabeça em silêncio, mas fez questão de me parar do lado de fora do tribunal e me dizer que sempre foi o maior erro de sua vida, e que se ele pudesse voltar no tempo, ele garantiria que eu nunca existisse. Ele deveria ter sido uma estrela do futebol, e em vez disso ele tem que trabalhar de segunda a segunda. Eu disse a ele que ou não, vovó e vovô podiam ver que tipo de pessoa desagradável ele era. Eu não pedi para nascer, e o único amor verdadeiro que recebi foi dos meus avós, e ele não era mais meu pai. Recebi mais alguns telefonemas ameaçadores, bem como algumas cartas de meus pais. Todos exigindo dinheiro entre outras coisas. Mas com o tempo eles simplesmente pararam porque eu os bloqueei completamente.
Nunca respondi aos e-mails ou cartas e fiquei em silêncio durante os telefonemas. Algumas vezes, deixei o telefone no balcão com eles reclamando até perceberem que eu não estava ouvindo. Além de não conseguirem a casa ou o dinheiro, meus pais pareciam particularmente irritados por não conseguirem me irritar, mas eu estava preparado para ir à guerra contra eles, e eles sabiam disso. Então, no final, eles simplesmente me deixaram em paz. Pelo que sei olhando para o Facebook na última década, minha irmã tentou ser modelo, não conseguiu, casou-se, teve 2 filhos, divorciou-se e atualmente está infeliz trabalhando em um emprego que sente estar abaixo dela. Minha mãe atualmente trabalha no varejo e também fala sobre seu desdém por isso. Meu pai praticamente teve o mesmo trabalho por 25 anos, ele deve ser bom nisso se ainda está fazendo isso. Quanto a mim, bem, eu estou no final dos meus 30 anos agora, e eu moro praticamente livre de dívidas em um bairro legal. Eu realmente não tive uma namorada desde o colegial, e eu tenho pouca motivação para ter outro relacionamento, mas a solidão atinge a todos, então talvez eu tente encontrar alguém em breve. Poucos estão na posição financeira em que estou na minha idade. Solteiro, casa paga, 2 veículos e uma quantia decente no banco, então acho que finalmente estou vivendo uma vida boa.